Olá, meus irmãos de fé! Olá, povo da Umbanda! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto bastante polêmico, principalmente para as pessoas que não entendem a maneira como a espiritualidade trabalha na Umbanda. Nós vamos falar sobre a necessidade de se usar o fumo e as bebidas alcoólicas nos rituais de Umbanda. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Gente, antes de começar, tem um ponto que precisa ficar muito claro. A Umbanda trabalha basicamente com manipulação de energias, né? E muitas vezes, em decorrência dos atendimentos, nossos guias espirituais acabam precisando manipular energias densas. Eles manipulam as energias pesadas que os consulentes nos trazem. As entidades que trabalham na Umbanda são especialistas em limpeza espiritual. Limpeza essa que nos proporciona equilíbrio, bem-estar. Quando eu falo de limpeza espiritual, eu estou me referindo à limpeza dos nossos corpos sutis, principalmente o corpo astral e o duplo etérico, porque vibratoriamente falando, são esses os corpos mais próximos que nós temos do nosso corpo físico. E para limpar e equilibrar tanto o duplo etérico como o corpo astral, muitas vezes, os especialistas da espiritualidade acabam utilizando elementos encontrados na própria natureza. É por esse motivo que os pretos velhos se utilizam do café e do fumo, por exemplo. Os herês utilizam bebidas açucaradas, os exus e pombagiras utilizam as bebidas alcoólicas e assim por diante. Cada um na sua especialidade, cada um nas habilidades que possuem de manipular os elementos da natureza. E repare que tudo que a Umbanda utiliza vem do reino vegetal, né? O tabaco vem de uma planta, o açúcar e o álcool vêm de uma planta. Nós temos ainda as diversas ervas que são receitadas, tanto para fazer banhos como para chás. Nós temos as frutas, sem contar a manipulação da água, que é muito utilizada também nos trabalhos espirituais. Todas essas energias da natureza são manipuladas pela espiritualidade que trabalha na Umbanda. E tudo isso tem um fundamento, né? Quem já estudou magia sabe que tudo que existe no plano físico tem a sua contraparte etérica. O nosso corpo físico tem a sua contraparte etérica. Os animais têm a sua contraparte etérica. Os vegetais e até mesmo objetos inanimados têm uma contraparte etérica. E por que o álcool e o fumo são tão utilizados pelos nossos guias? Porque esses dois elementos têm um alto teor de volatilidade. As entidades têm uma facilidade muito grande de manipular a contraparte etérica desses elementos. Vocês entendem? No caso do tabaco e das ervas, essa volatilidade aumenta ainda mais quando elas são queimadas. Aquilo que os nossos olhos físicos identificam como fumaça é apenas a parte física que nós percebemos de partículas que estão se desprendendo daqueles elementos que está entrando em combustão. Bom, no caso do álcool, a volatilidade é ainda maior, né? A simples exposição dessa bebida a uma temperatura ambiente, ou então a exposição dela ao calor do corpo do médium, já proporciona a liberação de partículas etéricas que vão ser manipuladas pela espiritualidade. Da mesma maneira, o contato das folhas com a água quente, por exemplo, na hora de fazer um chá ou de preparar um banho de infusão, também proporciona a liberação dessas energias naturais que vão auxiliar no processo de limpeza e equilíbrio dos nossos corpos sutis. Percebam como o fogo e o calor são importantes nesse processo. É por esse motivo que as entidades fumam e bebem na Umbanda. Quer dizer, fumam e bebem entre aspas, né? Porque, na verdade, elas não estão nem fumando nem bebendo. Elas estão manipulando energias. Elas estão trabalhando com as partículas etéricas que se desprendem do tabaco e do álcool para realizar um atendimento fraterno. E é por esse mesmo princípio que nós fazemos a defumação na Umbanda. A defumação nada mais é do que a queima das folhas secas de determinadas espécies de plantas para limpar o ambiente espiritual. Se você não é um médium vidente,
É óbvio que você não vai perceber a equipe espiritual trabalhando na defumação ao redor dos médiuns, dos consulentes, fazendo a limpeza dos corpos sutis no plano astral. Agora, se você tem vidência, você vai perceber entidades espirituais manipulando aquelas energias de uma maneira muito eficiente. Mas vamos voltar aqui para o fumo e para as bebidas alcoólicas. Quem não conhece esses fundamentos que eu acabei de explicar, acaba ficando com muitas dúvidas sobre a necessidade que uma entidade tem de fumar ou de beber. E essas pessoas acabam criticando o uso do fumo e das bebidas alcoólicas durante os atendimentos. É por esse motivo que muitos espíritas kardecistas acabam achando que esses espíritos que trabalham com as energias da natureza possuem um grau evolutivo menor, simplesmente porque eles utilizam o fumo e bebidas como instrumentos de trabalho. Os kardecistas, muitas vezes, interpretam isso como sendo um atraso espiritual de espíritos que estariam ainda muito apegados à matéria. Mas essas críticas se baseiam, na maioria das vezes, na falta de conhecimento que essas pessoas têm das leis naturais que regem os dois planos da vida, né? Porque o fumo e a bebida são dois elementos muito eficazes para queimar miasmas. E você sabe o que são miasmas? Miasma é aquela sujeira astral que fica impregnada no seu corpo sutil, aquela crosta que acaba atraindo muitas vezes larvas astrais que começam a sugar as suas energias. Larvas astrais que desequilibram o seu corpo astral e, consequentemente, provocam doenças no seu corpo físico. Como vocês já perceberam aqui no podcast, eu gosto de fazer comparações, né? E eu faço essas comparações para que as explicações fiquem um pouco mais próximas da nossa realidade. E a gente poderia comparar o nosso corpo com um fogão. Você vai usando o fogão diariamente para fazer comida, para cozinhar, e com o passar do tempo, o fogão vai ficando com aquela sujeira, né? Sujeira de óleo, de gordura, de restos de alimento. E se você não fizer uma limpeza de tempos em tempos no seu fogão, aquela sujeira acaba se transformando em uma crosta difícil de tirar. E dependendo da sujeira que cai no fogão, se você não limpar, acaba atraindo até mesmo vermes, moscas, não é verdade? Daí o que você faz quando o seu fogão está muito sujo? Você pega aquele produto de limpeza forte, né? Tipo Veja Multiuso, sei lá. Eu não conheço muito esses nomes de produtos de limpeza, mas você joga aquele produto químico em cima da sujeira e essa sujeira vai amolecendo de uma maneira que facilita muito a limpeza depois, né? Às vezes você não precisa nem esfregar, é só passar um pano e fica tudo limpinho. E o processo que as entidades utilizam, tanto com o fumo quanto com a bebida, é mais ou menos o mesmo. O nosso corpo é como se fosse um fogão para eles. Com o uso diário, o nosso corpo vai acumulando sujeira, impurezas. E dependendo da maneira como você utiliza o seu corpo, essa sujeira pode ficar maior ou menor. Quanto mais atitudes erradas você tiver, quanto mais pensamentos e sentimentos desregrados, maior vai ser a sujeira que você vai acumular no seu corpo. E muitas vezes, essa sujeira é tanta que a espiritualidade acaba utilizando produtos de limpeza mais eficientes. Percebam que o fumo e a bebida alcoólica é o Veja Multiuso delas. É o detergente que elas utilizam para tirar a crosta de sujeira do nosso corpo. Porque essa sujeira que permanece no nosso corpo sutil acaba atraindo larvas astrais, da mesma maneira que um fogão acaba atraindo vermes e insetos. É lógico que a utilização da bebida e do fumo pela espiritualidade de luz é feita de uma maneira muito contida, né? Eles condenam os excessos nesse sentido. Não é porque o Exu trabalha com o marafo, com a pinga, com a aguardente, que você vai ficar enchendo a sua cara. Não é porque a sua pombagira trabalha na força do tabaco que você vai alimentar o seu vício. Nós, médiuns, precisamos ter a consciência de que as entidades pedem esses elementos apenas para manipular energias. Não é para alimentar o vício de ninguém, nem o seu, nem do consulente, muito menos das entidades. Porque esses espíritos de luz que trabalham na caridade, eles já se desligaram dos vícios da matéria há muito tempo. Eles não sentem a mínima saudade das sensações grosseiras da matéria física. Eles já estão em um outro patamar de evolução.
Claro que existem muitos médiuns despreparados e até mesmo mal intencionados que se aproveitam dessa situação no terreiro para alimentar os seus vícios e desejos. Eles acabam usando o pedido das entidades como uma desculpa para alimentar o próprio vício. Gente, bota uma coisa na cabeça. Entidade de luz não bebe e não fuma. Tanto é que quando elas estão trabalhando com esses elementos, elas pedem para o médium não tragar a fumaça do cigarro ou do cachimbo. Porque quando o médium traga a fumaça, o organismo físico acaba absorvendo e destruindo aquelas partículas sensíveis que seriam trabalhadas pela espiritualidade. O médium precisa apenas baforar a fumaça, para que a espiritualidade consiga manipular melhor as energias do tabaco. E da mesma maneira a bebida alcoólica. O consumo deve ser o mínimo possível pelo médium, o estritamente necessário para que a entidade possa fazer o trabalho de limpeza. Mas agora, deixa eu falar um pouco do outro lado para vocês. Até agora a gente estava falando sobre o trabalho de espíritos sérios, né? De espíritos comprometidos com o bem. Mas se você começa a consumir o fumo e a bebida de uma maneira desregrada nos trabalhos espirituais para alimentar o próprio vício, esses espíritos bondosos acabam se afastando, abrindo espaço para que os quiumbas comecem a atuar naquele médium. Vocês lembram, né, que a gente já conversou sobre os quiumbas, os malfeitores do plano espiritual. Pois é, esses espíritos sim, eles ainda estão tão apegados à matéria que ainda sentem o desejo de alimentar os vícios que eles tinham quando ainda eram encarnados. Daí eles vão querer beber, vão querer fumar, eles vão querer se aproveitar do aparelho mediúnico para satisfazer os seus desejos, sem qualquer comprometimento com o bem, né? Porque os quiumbas estão pensando apenas no próprio interesse. Não interessa se o médium vai ficar desequilibrado, se o médium vai ficar doente. Os quiumbas querem apenas satisfazer as suas vontades. Quando o médium está sendo influenciado por um quiumba, ele vai sentir uma vontade cada vez maior de fumar e de beber, porque vai ser a vontade dele somada à vontade da entidade desencarnada. Às vezes o médium já gosta de beber e fumar, e daí, consciente ou inconscientemente, acaba influenciando com o seu animismo a maneira como a entidade vai se manifestar. Às vezes a entidade nem está precisando usar a bebida ou o fumo naquele momento, mas o animismo do médium acaba prevalecendo, né, para satisfazer uma necessidade orgânica sua. E ele acaba pensando que é a entidade que está precisando daquilo. E, gente, para evitar a atuação de quiumbas, é muito importante ter a consciência do autocontrole. É exatamente pelo autocontrole que você vai barrar a atuação desses espíritos descomprometidos com a caridade. Fica muito claro aqui a necessidade que nós, médiuns, temos de desenvolver a nossa responsabilidade e disciplina. Senão a gente corre o risco de criar vícios, até mesmo durante a comunicação mediúnica, né? Olha que absurdo. Vícios que vão aparecer pela nossa própria indisciplina, pelo nosso descuido. E isso vai ser muito prejudicial, não só para a nossa própria saúde, como também prejudicial para a entidade comunicante, que com certeza não vai ser um espírito de luz. Olha só, nós estaremos voluntariamente contribuindo para que aquele espírito perturbado permaneça no seu atraso espiritual. E com isso, nós estaremos agravando ainda mais o nosso próprio karma, porque ao invés de nós ajudarmos aquele espírito, nós estaremos incentivando ele a permanecer no vício da matéria. Olha que triste isso, gente. E só para concluir aqui, eu quero reforçar que nenhuma entidade de luz no trabalho da Umbanda sente prazer no consumo do fumo e da bebida alcoólica, tá bom? Eles usam sim esses elementos para limpeza espiritual. Assim como nos hospitais se usa o álcool para desinfetar aparelhos. Assim como no plano físico, o álcool serve para matar germes e bactérias, no plano espiritual, o álcool serve para limpar miasmas e desintegrar larvas astrais. O teor alcoólico é utilizado para desintegrar energias nocivas que ficam impregnadas nas pessoas. É óbvio que os pretos velhos, os caboclos, os marinheiros, os baianos, os exus e todos os outros espíritos de lei que trabalham na Umbanda não bebem ou fumam porque eles gostam, porque eles têm algum apreço a esse vício.
Quem pensa assim é porque ainda não compreendeu o grau de evolução a que chegaram esses espíritos. O seu guia espiritual nunca vai abusar da bebida ou do fumo. Quem vai abusar disso é você. É lógico que todos nós cometemos erros de vez em quando. Isso é normal. Nós somos espíritos ainda muito falhos, em processo de evolução. Mas nós já temos pelo menos condições de ter essa consciência e assumir a responsabilidade pelos nossos próprios erros. E é essa a mensagem que eu queria passar aqui para vocês nesse episódio. Exerçam a mediunidade com muita responsabilidade, gente, cuidando muito bem do seu corpo físico, para que este sirva de instrumento eficiente na comunicação com o mundo espiritual. Lembrem-se que a mediunidade é uma ferramenta que deve ser utilizada para o seu aprimoramento pessoal e não para desestabilizar a sua vida. Deus nos concedeu a mediunidade para evoluirmos mais rápido e não para tirarmos proveito em benefício próprio. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que tenham gostado das orientações, dos ensinamentos e continuem acompanhando o nosso podcast nas principais plataformas de áudio: Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e também pelo nosso site almadepoeta.com.br. Um grande abraço, fiquem com Deus, muita responsabilidade no uso do fumo e da bebida e até o nosso próximo episódio.